Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo das metodologias ágeis. Nós vamos explorar de onde elas vieram, os fundamentos básicos, e entender direitinho como funciona a estrutura do famoso Framework Scrum. Só para dar um contexto, todo esse conteúdo que vamos ver a seguir foi estruturado com base no material de aula do professor Igor Vasconcelos Nogueira. O nosso grande objetivo aqui é entender de forma bem clara como a gestão de projetos precisou literalmente se reinventar nas últimas décadas para conseguir dar conta de toda essa complexidade do mundo moderno. Bom, então vamos direto ao ponto. Olha só esse número, 16%. Pode parecer pouco, né? E é. Esse número representa um momento absolutamente crítico na história da tecnologia. Lá em 1994, o famoso relatório Caos, do Standish Group, revelou uma estatística que assustou o mercado corporativo. Sabe qual era? Apenas 16% dos projetos de desenvolvimento de software daquela época eram de fato concluídos dentro do prazo e do orçamento originais. Isso mesmo, uma esmagadora maioria falhava miseravelmente. Sem sombra de dúvida, esse dado preparou o terreno para uma mudança que se tornou inevitável em toda a indústria. E para a gente entender como o mercado saiu daquele caos para a eficiência que temos hoje, o nosso roteiro vai seguir exatamente este caminho. Primeiro, a crise do software. Segundo, modelos preditivos contra adaptativos. Terceiro, o manifesto ágil. Quarto, os pilares do Framework Scrum. E, por fim, o quinto ponto, os papéis no time Scrum. Ponto 1. A crise do software. Imagina o cenário dos anos 90. Diante de um crescimento tecnológico absurdo, os métodos tradicionais de gestão de projetos simplesmente começaram a ruir. Eles eram baseados em estruturas da indústria pesada, sabe? E quando tentaram aplicar essa rigidez para algo intangível como criar um software, a coisa toda se mostrou insustentável. Mas por que dava tão errado? A resposta está na forma engessada de organizar o trabalho. Primeiro, a instabilidade. Os requisitos ou eram mal definidos logo de cara, ou mudavam o tempo todo com o projeto já rodando. Segundo, o usuário final mal participava. O produto era imaginado, mas quem ia usar mesmo ficava de fora da construção. E para piorar, o que era fatal, os ciclos de feedback demoravam meses, às vezes anos. Aí, quando a equipe percebia um erro conceitual lá na frente, corrigir aquilo já era praticamente impossível, tanto em custo quanto em prazo. E é isso que nos leva ao ponto 2. Preditivo versus adaptativo. Essa crise toda forçou o mercado a mudar a chavinha, saindo dos modelos clássicos de planejamento, chamados preditivos, para os modelos mais modernos, que a gente conhece como adaptativos. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. Olha aqui do lado esquerdo. Um canteiro de obras. É rígido, linear, sequencial. Cada passo precisa estar milimetricamente desenhado antes de alguém colocar o primeiro tijolo no chão. Esse é o modelo preditivo, como o tradicional cascata. Agora, olha para o lado direito. Uma cidade moderna, pulsante, dinâmica, complexa e se adaptando o tempo todo ao trânsito, à população, ao clima. Esse é o ambiente ágil. A gestão de projetos precisou evoluir exatamente dessa forma, deixando a mentalidade de construção civil para trás e abraçando a fluidez que os mercados de tecnologia exigem. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença grita, né? É legal a gente deixar claro que os modelos preditivos não são ruins, eles ainda funcionam super bem para cenários onde o escopo é perfeitamente fixo, gerando uma entrega única lá no final. Só que neles, mudar qualquer coisa no meio do caminho é uma tremenda dor de cabeça. Por outro lado, os modelos adaptativos são um verdadeiro achado para ambientes de alta incerteza. Neles, o escopo passa a ser flexível, o foco vira entregar valor com frequência e, o mais legal, as mudanças deixam de ser vistas como um risco catastrófico e passam a ser super bem-vindas, gerando um aprendizado contínuo. Agora o ponto 3. O famoso manifesto ágil. Com essa urgência de quebrar as estruturas antigas que já não funcionavam, surgiu uma solução filosófica e comportamental sensacional, o histórico Manifesto Ágil. Ele veio para dizer exatamente o que deve ser priorizado. A ideia aqui é a seguinte: ferramentas, documentação robusta, contratos e planos detalhados têm o seu valor, com certeza, mas as pessoas devem vir sempre em primeiro lugar. Então, os 4 valores são valorizar indivíduos e interações muito mais do que processos ou ferramentas, software em funcionamento muito mais do que documentação gigantesca, uma colaboração constante com o cliente em vez de ficar só negociando o contrato e a capacidade de responder a mudanças acima de seguir um plano cegamente. A sinergia humana virou a grande estrela para criar produtos de valor real. Avançando para o nosso ponto 4, os pilares do Framework Scrum. Tá, mas como a gente pega essa filosofia toda do Manifesto Ágil e aplica na vida real, no dia a dia da empresa? É aí que o Scrum entra em cena, funcionando como uma ponte prática. Mas veja bem, esse framework só para em pé se a gente respeitar alguns pilares inegociáveis.
Dois dos mais importantes são a transparência e a inspeção. A transparência significa que não tem informação escondida na gaveta. Todos os processos e artefatos essenciais ficam totalmente visíveis para quem está construindo os resultados. E tendo essa clareza toda, a gente consegue fazer a inspeção constante. E não confunda isso com aquele microgerenciamento chato não, hein? A inspeção serve para checar o progresso frequentemente e detectar qualquer desvio indesejado o mais cedo possível, para corrigir a rota de forma rápida e barata. E chegamos ao nosso último ponto, o 5, papéis no time Scrum. Para que esses pilares funcionem de verdade e sem atrito, a gente precisa definir quem faz o quê. O time Scrum é pensado para ser uma unidade multifuncional que se autogerencia e foca em eliminar qualquer coisa que gere dependência externa. O primeiro grande papel é o Product Owner, que a gente chama de PO. Sabe esse alvo focado na imagem? O PO é exatamente isso. É a voz dos clientes e dos stakeholders dentro do time. A missão número 1 do PO é maximizar o valor do que está sendo produzido, priorizando o que precisa ser feito primeiro. E um detalhe crucial, o Product Owner não é um comitê de votos, é uma única pessoa com a palavra final, blindando a equipe das dúvidas. Do outro lado, atuando quase como um escudo da equipe, temos o Scrum Master. E olha, o Scrum Master não é aquele chefe tradicional que fica cobrando horário, de jeito nenhum. É um baita facilitador, um coach da equipe. A função principal aqui é caçar e remover qualquer impedimento que esteja travando o andamento das tarefas, protegendo a equipe das interferências externas. O Scrum Master garante que as regras do jogo do Scrum sejam respeitadas por todo mundo na empresa. E claro, a galera que bota a mão na massa. A equipe de desenvolvimento, também conhecida apenas como developers. Eles são o motor do valor gerado. Como a gente comentou, eles são um grupo autogerenciado, que decide entre si como vão resolver os problemas técnicos. O grande compromisso dos desenvolvedores é criar partes do produto que sejam de fato reais e prontas para uso a cada ciclo, as chamadas sprints, seguindo sempre um padrão rigoroso de qualidade, que o framework chama de Definition of Done, ou definição de pronto. Para encerrar a nossa jornada de hoje, eu quero deixar uma provocação que faz a gente pensar bastante, baseada na matriz de Stacey. Vale muito avaliar como é o ambiente de trabalho e os projetos da sua organização hoje. Os requisitos são super claros, num cenário simples ou complicado, onde aquele método preditivo mais antigo já resolve o problema. Ou será que a inovação constante e as mudanças deixaram tudo genuinamente complexo? Porque se for esse o caso, a adaptabilidade do ágil e do Scrum se torna algo urgente e necessário. Entender e responder essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso no mercado de hoje. Fica aqui esse convite para reflexão e muito obrigado por acompanhar mais essa explicação detalhada com a gente.